Eu vou convidar o João e o Mauro aqui para nós conformarmos um pequeno espaço para conversarmos um pouco, tirarmos as nossas dúvidas, né, e as considerações a respeito. Por favor, Mauro, João, fique à vontade. Só para dar algumas informações gerais, eu gostaria que todos que estão aqui deixassem os seus dados e a lista de presença para a gente poder enviar as apresentações, enviar, com consentimento, claro, de todos, enviar para a gente ter essa condição de comunicação com vocês, né? Ah, joia, ótimo. Comentar que o Mauro trouxe material da Schlumberger, que a gente não teve tempo de colocar nas pastas, mas vocês podem conversar com ele, que ele tem material sobre o trabalho que a Schlumberger, os diversos trabalhos e áreas de atuação que a Schlumberger desempenha. Dizer que é uma honra a casa com tantos técnicos interessados no assunto. Dessa forma é como a gente vê materializar o trabalho da cooperação técnica com parceiros e com temas que sejam de interesse do país, para essa interação, esse espaço de intercâmbio e troca de conhecimentos. Nesse sentido, a gente menciona que depois desse espaço de debate, vai haver um coffee break, está todo preparado lá fora, inclusive para favorecer as articulações, as trocas, né, que elas são muito importantes nesse momento, tanto quanto as apresentações e o conhecimento trocado aqui. E aí, agora eu vou abrir esse espaço para as consultas, para as dúvidas, e eu vou pedir para a gente fazer da seguinte forma. A pessoa se manifesta, levanta a mão, diz o nome, a instituição a qual representa, isso é importante para a gente ter nos registros, e faz a pergunta ou a consideração e já direciona para um dos nossos apresentadores. Eu agradeço. É que ela já estava falando. Então tá, vamos passar o microfone. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Cristine, eu sou do Departamento Nacional de Produção Mineral. Mais considerações sobre o projeto, o levantamento dos dados, pode ser qualquer um dos dois. Quantos dados de poços vocês descartaram ou vocês consideraram de uma forma geral? E com relação aos dados da Petrobras, quantos dados ou poços vocês deixaram de aproveitar o dado? E se eles estavam bem representados na bacia? Fazer... Uma coisa que eu queria falar, dois pontos, né? Porque quando eu falei, eu sou assim bem entusiasta da área, que é um mar de água doce. Bom, isso está se referindo mais a essa parte aí central. O que a gente tem para o norte, próximo ali de Paulo Afonso, ou seja, tem algumas áreas mais fracas e tal. Então, ela tem, né, áreas bem propícias e tem algumas áreas um pouco mais fracas. Bom, ao todo, nós começamos para essa área de estudo com 113 poços, 113. E findamos com 89. Tá certo? Por quê? Porque tem o seguinte, tinha os poços que não foram perfurados pela SERB, mas que a gente tem um banco de dados que modéstia à parte, é um banco de dados de 14 mil poços, ele é um banco de dados muito bom. Então, eles mandam, a gente põe lá e tal. Quando a gente vai fazer estudo, que olha, é que você vê que aquele poço ali não está bem, tá certo? Ou seja, tem um perfil que não é muito bom. O teste foi feito com uma bomba com a capacidade tal que rebaixou meio metro. Então, não dá
para que a gente faça muito cálculo. É o seguinte, com relação a essa minha implicância com a Petrobras, ela é muito grande, mas é bom quando a gente não é tão grande, mas a gente implica, dá uma certa sensação de revanche. Que é o seguinte, eles têm um poço próximo da área, que é um poço de 5.400 metros, que é um poço estratigráfico, que foi feito para estudo. Então, é um poço que eles sabiam que não tinha petróleo. Então, é um poço perfilado, bonitinho. Então, é o seguinte, quando a gente fala em que a gente trabalhou até essa profundidade de 450, são trabalhos que não são extrapolados, são trabalhos de dado de poço. Agora, desse ponto para baixo, foi uma estimativa. Como assim? Como eu tenho colegas lá dentro da Petrobras, né, em um cantinho lá, eles falaram, olha, acontece assim, o topo entre formação tal e tal e tal, mas aí, para mim, teve um dado muito bom, porque 3 deles me disseram, João, olha só, após 800 metros, aí a água fica muito salina. Mas assim, quanto sal? Aí eu não sei. Então é o seguinte, uma coisa que a gente teria uma chance de ver essa gradação dos sais até 5.400 metros. Quer dizer, eu quase que rogo, pelo amor de Deus, né, em nome dos tucanenses e tal. Mas, ou seja, isso foi passado para mim de uma forma, entre aspas, clandestina, né? Mas eu realmente fiquei muito sem sentido, porque a gente foi lá com uma carta. Eu fui com a carta da SERB, e que eu me preocupei em citar o semiárido e tal, e eu fico assim, vendo que é um paradoxo grande. Por quê? Porque eles têm uma linha de recurso para a seca, eles trabalham com o programa Fome Zero. Né? Então, por que aquele dado de um poço que seria muito interessante? Mas, assim, eu não sei se o ICA está com caixa bom ou se está, né? Mas eu penso que isso pode ser feito como a gente furar um poço que não teria um custo tão alto, porque ele seria um poço mais para pesquisa. Ele não é preciso ser um poço que comece com 20 polegadas, ele pode ser um poço todo em 9, entendeu? Onde a gente faça esse estudo. É um custo que não é muito alto. Então, eu acredito que com esse estudo feito, a própria SERB, o Estado, ficou muito feliz com a coisa, né, porque eles viram, né, de que aquela área ainda pode se explotar por muito tempo. Eu acredito que talvez o próprio Estado faça. Eu estou achando que dentro de um ano, talvez, né, de tanto eu, entre aspas, encher o saco, né, tem essa chance. Mas eu fico assim com a maior pena, porque a gente perdeu uma grande chance, né, e acho que é isso aí. Fazer um bloco de perguntas, mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tá bom. Olá, boa tarde. Meu nome é Diego, sou do Ministério do Meio Ambiente. A questão, quando foi falado aqui do semiárido, eu achei muito interessante a forma com que o Mauro se expressou quando ele falou da rede de drenagem. Aí é mais uma observação inicial, que a gente que é formado no centro-sul do país, quando vê uma realidade do Nordeste,
que a gente aprende no Centro-Sul, traçar uma rede de drenagem, você vai lá no campo e você vê o rio passando, você pega a fotogeologia, você pega ali todo o desenho que você fez lá com o estereoscópio e vai olhar e tem aquele rio cruzando. E lá não, lá você faz a fotointerpretação, mas chega lá e é rio seco. Eu tive essa sensação, eu fui lá, pisei no campo em algumas situações lá na região do projeto de integração de São Francisco, quando eu era do Ministério da Integração, e tive essa oportunidade. Realmente é muito impactante quando você chega, você vê do avião mesmo, você já vê aquele rio seco. É uma sensação diferente, é uma sensação, e é como a própria natureza é muito diversa. Eu acho que isso é muito, para a gente que trabalha com ambiente natural, é muito gratificante verificar essas variáveis ambientais, essas variáveis geológicas aí ao longo do nosso país. Outra observação, e aí caindo no aspecto geológico especificamente, que eu acho que aí nesse caso ainda a gente consegue avaliar a variação de cloreto ao longo do perfil e aí realmente o prestar serviço para a sociedade, né, que essa variação do cloreto ela envolve diretamente a qualidade para consumo humano. Quando vocês analisaram, né, apresentaram aquelas colunas e tal, eu já aqui comecei a pensar na evolução geológica e não sei se isso também, eu queria uma reflexão para ter um ponto de vista de vocês. Talvez nessa porção que a gente, na porção de topo da camada, que a gente tem os arenitos, daí você vai degradando para camadas mais, até chegar lá vamos dizer, NaCl mais especificamente. Talvez uma evolução, talvez pensar na evolução geológica facilitaria a interpretação também dessa variação dos cloretos, tipo um leque aluvial e esse leque aluvial, o próprio João tinha falado que tem lentes de evaporito. Talvez nesse leque aluvial você tivesse uma interface com a parte oceânica, com algum paleoceano, e aí você evoluiu desse leque aluvial com sedimentação mais rudácea. Eu também queria, quando vocês falaram isso, eu fiquei aqui lucubrando isso. Depois dessa evolução rudácea, você tende a uma progressão marinha, e essa progressão marinha aí que cai naquela camada final que vocês falam ali, que já é basicamente cloreto. É factível esse modelo geológico, essa interpretação que eu acabei de lucubrar aqui com o que vocês estudaram, com a coluna estratigráfica, na evolução do ambiente geológico? Ou tem outra interpretação? Obrigado, Diego, pelos comentários e pela pergunta. Na verdade, bom, acho que essa foi uma das partes que eu acabei atropelando da apresentação, porque a hora que a Romélia me mostrou a plaquinha com 10 minutos, eu tive um pequeno momento de pânico ali. Não, mas a sua pergunta com respeito ao entendimento da geologia para entender a hidroquímica, ela não apenas é pertinente, como é exatamente isso. Como a gente falou, a ocorrência, bom, não só do cloreto, mas de outros elementos, né? A gente mostrou alguns diagramas ali com sulfato, com bicarbonato, etc. Está fundamentalmente relacionada ao ambiente de formação geológica. Então, isso foi um ponto que nós discutimos bastante no trabalho e basicamente o que nós estabelecemos foram duas questões principais. Uma é o ambiente de formação dessas unidades. Assim, nós buscamos, na verdade, nesse estudo, como nós tínhamos informação até os 450 metros, a gente buscou, em primeiro lugar, entender a ocorrência da salinidade naquela parte superior do sistema, né, do aquífero, que seria a formação marizal. E ali, bom, digamos assim, o mecanismo que nós encontramos para explicar aquela ocorrência foi basicamente, como eu disse, duas coisas. Um ambiente muito quente, com altas taxas de evaporação, que na verdade é o que a gente observa hoje. E num segundo momento, então assim, aquela formação marizal, ela teria sido depositada durante todo o tempo, né, geológico em que ela foi depositada, ela teria sido depositada nesse tipo de ambiente. Quente, altas taxas de evaporação
E em determinadas zonas, digamos assim, baixos topográficos, você teria acumulação de sais em função de escoamento mesmo, escoamento superficial para zonas mais baixas. Aquilo seca, você tende a ter uma concentração de sais. Essa concentração de sais nessas zonas mais baixas, digamos assim, foi o mecanismo que a gente encontrou, pelo menos até o momento, para justificar a ocorrência desses níveis mais salinos que se encontram nessa unidade. Porque uma coisa que a gente não... Bom, acho que o João até tocou no assunto em termos de vazão. Mas, por exemplo, da mesma forma que você fura um poço aqui, num ponto e 300 metros depois você fura e você tem uma vazão completamente distinta, ocasionalmente você fura o poço num local e tem uma salinidade muito alta, você desloca o poço 300 metros e já não tem mais essa salinidade. O que sugere realmente zonas de acumulação de sedimentos, né, mais salinizados. E então esse mecanismo de deposição, e até quando eu tive no campo com o João, ele mostrou uma feição que eu achei bastante interessante. Exatamente uma zona como essa, meio de baixa, de baixada, com alta evaporação, e você via no solo, assim, sobre o solo, você via uns cristais esbranquiçados, né? Que é basicamente cristalização de sais e se acumulando na beira ali de uma pequena lagoa. Então, assim, para responder a sua pergunta, o mecanismo, digamos, a questão para a qual nós demos mais atenção foi tentar explicar, ou tentar entender melhor essa questão da salinidade nas formações, na parte superior do aquífero. Porém, existe uma situação igualmente importante, e talvez no futuro até mais importante, que é essa questão da salinidade em profundidade. Porque a gente sabe, assim, por conversas com profissionais que atuam na área e tudo, que tanto na bacia do Tucano quanto, por exemplo, na bacia do Recôncavo, abaixo de uma certa profundidade você começa a ter concentrações maiores de sais. Ou seja, a água começa a se tornar mais salina. E, de novo, do ponto de vista de um sistema de abastecimento hídrico de água subterrânea, é fundamental você entender não apenas essa ocorrência, aonde que ela está, né? Então é a questão da perfilagem que o João mencionou, a questão de, sei lá, ter talvez alguns poços, vamos dizer, um no Tucano Norte, outro no Tucano Centro, outro no Tucano Sul, que permita você ter uma primeira ideia da onde que essa interface ocorre, e num segundo momento, sem dúvida, tentar, por meio de coleta de amostras, por meio de perfilagem geofísica, enfim, por diversas técnicas, tentar entender a origem dessa salinidade mais profunda, que seguramente tem uma fonte geológica, a gente só não sabe qual é. Então, assim, nós sabemos um pouco sobre a parte superior da questão da salinidade e quase nada sobre o que acontece em profundidades maiores. Bom, João. Complementando, é o seguinte, com relação a esses sais que estão aí em nível mais raso, isso para a SERB hoje não é mais problema. Por quê? Porque quando a gente perfura o poço, a gente faz o furo guia, perfila esse poço, e se você, né, tem a grande maioria é água doce do começo ao fim, mas tem uma parte que tem essa zona. O que é que a gente faz? A gente pega, cimenta e isso aí. Ou seja, você faz uma espécie de isolamento. E você tem um poço totalmente de água doce. Um risco é a área privada e pessoa mais simples, que não tem esse recurso para se fazer uma perfilagem. Então, ainda hoje lá, tem casos de pessoas que perfuram poço e dizem, pô, por que o poço da Sérvia é doce e o meu deu sal? Eu falei, açúcar a gente não bota. Quer dizer, é outra metodologia. Então, ou seja, isso tudo vai... sabe, uma coisa que eu creio que quem salva, né? Quem salva tudo, Deus salva. Mas eu acho que quem salva tanto quanto Deus é o conhecimento, né? Eu acredito muito nisso. Então, se fosse para
passado para aquela pessoa que tem uma terra, olha, essa área aí, possa ser que você encontre uma lente de sal com 14 metros de espessura, e quem sabe ele iria vender 10 vacas, iria fazer uma perfilagem, né? Mas, ou seja, para os leigos, ou até para os ricos, como eu conheço um caso, né, que ele veio conversar comigo, eu falei, perfila. Ele veio conversar comigo em um carro Hilux com cabine dupla. Mas quando eu conversei com ele em campo, dizendo, olha, perfila, você vai gastar 15 mil reais. 15 mil? Você está louco? E, bom, o poço dele, né, por azar ou por castigo, pegou essa lente, né? Mais perguntas? Bom, boa tarde, meu nome é Márcia, eu sou da Agência Nacional de Águas. Mário, tinha uma pergunta aqui que passou um pouquinho nas pressas sobre as condições de contorno que vocês usaram no modelo, a respeito da taxa de infiltração que vocês utilizaram, né, de 15%, se foi obtido com base em alguma referência ou algum ensaio, você comentou que não tinha ensaio, e também aqueles valores que tinham no balanço de escoamento superficial, como vocês chegaram nesses valores, já que você comentou que os rios não têm água correndo e muito menos estação para medir, né? Seriam esses esclarecimentos. Obrigado, Márcia. De fato, eu acabei passando um pouco rápido nessa questão também, mas quando eu mostrei aquele primeiro balanço hídrico, lá mais para o início da apresentação, aquele foi o balanço hídrico teórico que nós fizemos antes da etapa de modelagem numérica. Então, nós estimamos aquela taxa de recarga de 15%, e essa taxa ela foi basicamente estimada com base no balanço, principalmente com base no balanço climático de precipitação e evaporação. E é preliminar por quê? Porque, na verdade, existem maneiras da gente aferir taxa de recarga. Uma delas por exemplo, observar a variação de nível, né, em poços ao longo do tempo, né, na estação seca e na estação chuvosa. Você tem lá uma relação com a porosidade do solo, o quanto que aquilo sobe, você consegue mais ou menos estimar. Só que nesse caso nós não tínhamos, assim, a única informação que nós tínhamos para trabalhar praticamente era a informação climática, porque, como eu mencionei, no caso de níveis de poços, nós tínhamos 2 pontos, né, a medida que foi feita quando o poço foi construído e a medição que nós fizemos agora em setembro. Então, aquilo foi uma estimativa preliminar com base nos dados climáticos e com base, digamos assim, em experiência em áreas similares, onde nós chegamos em taxas semelhantes. Então, essa é uma situação com a qual a gente se depara com grande frequência, né? Você não tem toda a informação que você precisa para calcular um determinado parâmetro e você tem que usar enfim, a sua experiência, e a informação, às vezes até mesmo a informação de campo. Por exemplo, a questão que o outro comentário que o Diego fez com relação àqueles rios intermitentes. Quando nós estávamos na visita técnica, uma das coisas que eu queria fazer era encontrar alguém para perguntar, escuta, quando chove aqui, escoa água nesse rio, o que você vê aqui? Então assim, para determinado tipo de dado, é mais ou menos essa situação, né, que a gente realmente não tinha informação, porque e assim, é perfeitamente compreensível, porque, na verdade, por exemplo, no caso da Sérvia, o propósito principal é produzir, perfurar poços e
fornecer água de qualidade para as comunidades locais. E nisso eles têm sido extremamente bem-sucedidos. Mas ninguém nunca disse para a SERB que não, a sua missão também é colocar postos de monitoramento, medir nível d'água, construir uma estação climática, coletar dados. Então, de certa forma, esse projeto ele vem um pouco de encontro a essa questão. Né? Existe uma questão, digamos assim, existe a missão clássica, né, tradicional da SERB, só que agora, digamos assim, para que a empresa possa gerenciar o sistema aquífero, né, gerir o sistema aquífero, de uma forma realmente consciente, né, sabendo, eles vão ter que passar a coletar esse tipo de informação. Bom, isso foi com relação àquela estimativa dos 15%. O segundo ponto com relação a essa questão da recarga é que na etapa de modelagem numérica, nós tivemos que rever esse valor e nós revimos para baixo. Porque com os parâmetros físicos que nós tínhamos no aquífero, as condutividades hidráulicas, que eram, na verdade, que são os dados mais confiáveis, porque nós temos dezenas de ensaios que mostram que os parâmetros são aqueles, nós chegamos à conclusão que a taxa de recarga de 15% não era compatível com aqueles parâmetros físicos para resultar na superfície potenciométrica que a gente observa. Então, nós tivemos que ajustar aqueles valores. Então, os 15%, se não me engano, representavam acho que 110 milímetros, e no final nós tivemos taxas de recarga que variaram nas diferentes áreas em função de questões como, por exemplo, o tipo de solo, que ficaram aí entre 50 e 80 milímetros, dependendo da área. Então, essa é uma outra questão. Quer dizer, você parte de um modelo conceitual, né, com base naquilo que você conhece, em teoria, e aí quando você trabalha com o modelo numérico, nesse processo de calibração, você é forçado a ajustar os seus parâmetros. E você vai procurar ajustar os parâmetros, você vai procurar ser o mais fiel possível àqueles nos quais você tem mais confiança, que no caso eram os parâmetros físicos dos aquíferos, e você vai acabar ajustando aqueles que você não tem muita confiança, que era o caso da recarga. Então assim, a recarga foi um parâmetro que foi ajustado para baixo na etapa de modelagem numérica. Ou seja, provavelmente recarrega menos do que os 15%. Essa é a conclusão que a gente chegou. Embora futuramente a gente vá coletar mais dados, tenho certeza que o João vai cuidar disso para que a gente possa aferir esses números. Mas ela está achando os 15%, está achando baixo? Não? Assim, a linha de trabalho foi essa. Né? Você parte de uma premissa inicial e depois você testa, e a próxima etapa, enfim, esperemos, seja de fato medir, que aí nós vamos poder dizer, não é tanto porque foi medido, e é isso. Ele e depois ele. Meu nome é Pedro e eu trabalho com a PBTI Soluções. Eu tenho um pé na área de TI, na área de informação, tecnologia da informação, e eu sou geofísico por formação. E também fui programador de Fortran na época que não havia essas coisas lindas, que era muito lápis de cor que a gente usava, né? Então, eu queria saber o seguinte, tendo em vista o alto grau de deformação desse domínio, tendo em vista a origem no rift, as falhas que cortam a superfície, você vê o mapa, parece um descabelo enorme de tantas linhas de falha. Na minha visão, o programa de computador ele assume uma certa isotropia, o comportamento lateral é o mesmo. Né? Você tem que assumir isso para poder extrapolar em volta do poço, para você conectar dados de dois poços, etc. Tendo em vista essa grande quantidade de anisotropias representadas pelas falhas, inclusive com falhas com movimentos antigos, né? Eu queria saber se você acha que um futuro trabalho seria tentar considerar no modelo esse fator, essa realidade que é trazida pela alta deformação quando você calcula as coisas baseado em células de uma malha.
Então, eu queria saber se você acha que seria útil um trabalho tentando avaliar o impacto dessa deformação no modelo e nas conclusões que vocês tiram. E outro ponto que eu gostaria, o comentário de vocês com vistas a uma monitoração, né? Porque vocês dois convergiram no ponto do conhecimento. Mauro falou, não adianta ter informação, tem que usar. Isso é uma máxima assim quase que tirana, porque, por exemplo, ontem teve uma reunião na UNB e disseram que 14% apenas do conhecimento gerado na academia brasileira chega ao mercado, chega à sociedade. Então, visando agora esse futuro de projeto Interáguas, levando em consideração as sugestões, as conclusões que vocês levantaram em termos de monitoração, do conhecimento necessário, da divulgação e da utilização desse documento, desse conhecimento, qual seria, na visão de vocês, e no entusiasmo do João e naquela severidade gaúcha ali do Mauro, qual seria de vocês o próximo passo? Vocês acham viável, por exemplo, um esforço conjunto onde, através de um portal, de uma capacidade de análise semântica de conteúdo, você acha que a gente conseguiria engajar essas entidades de forma a levar em consideração esse conhecimento que vocês acabaram de mostrar e construir novos para que a gente possa efetivamente melhorar a vida do povo lá em termos de recursos hídricos? Desculpe, foi muita coisa, mas que o tema é apaixonante. Duas questões bem claras. Você fala essas estruturas. Tá. Bom, Pedro, interessantes os comentários e realmente, né, como você partiu do micro para o macro, né, da questão das estruturas no local e, enfim, o impacto de todo esse trabalho na sociedade, que no final das contas é o que, enfim, é o objetivo final desse tipo de estudo. Bom, com respeito à sua primeira pergunta das linhas de falha, isotropia, tem dois. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte: aquela projeção das falhas, pelo que eu li no relatório da CPRM, foi fotointerpretação. Então, deve haver estruturas mapeadas em campo, mas aquilo ali que realmente você via muitas estruturas, aquilo ali é uma interpretação de aerofotográfica. Não quer dizer em absoluto que não haja estruturas, seguramente há estruturas, mas dentre aquelas a gente não sabe dizer exatamente quais. Bom, na verdade esse é só um comentário. Mas você está coberto de razão quando diz que os modelos, né, o ideal do modelo e de um modelo de fluxo é algo que seja homogêneo e isotrópico, que é exatamente o oposto do que a natureza é. A natureza é heterogênea e anisotrópica. Então, assim, o modelo ele consegue replicar até um certo ponto. A questão da anisotropia, principalmente, você tem ferramentas em que você, por exemplo, consegue dizer que a permeabilidade numa determinada direção é maior do que numa outra direção, ou na direção vertical, que é algo que a gente usa bastante para sistemas sedimentares. Mas, assim, um outro conceito importante nessa pergunta que você fez é a questão da escala. O que nós vimos com esse trabalho é que na escala do estudo, ou seja, é uma área ali de, sei lá, 60 por 40 quilômetros, alguma coisa dessa ordem, nessa escala a gente consegue reproduzir ou capturar bastante bem o sistema de fluxo, independente da questão, por exemplo, das estruturas. Nessa escala, sim, é bastante razoável aquela parte central que eu mostrei até o círculo, exato. Se você for fazer um trabalho numa escala de detalhe maior, ou seja, analisar uma área específica, aí provavelmente essa questão estrutural pode se tornar mais importante. O que a gente pega em sistemas regionais são estruturas regionais. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma falha regional cortando, ela provavelmente, bom, se ela tivesse algum efeito hidrogeológico, a gente enxergaria isso
refletido na própria superfície potenciométrica. Porque às vezes você vê uma área, ela tem um gradiente mais alto numa área, um gradiente mais baixo na outra, quando você vai ver tem uma estrutura passando ali, que é o que gera isso. Então assim, são questões que precisam sempre ser avaliadas. Na escala desse estudo, a questão estrutural não foi tão relevante nesse momento, né? Pode ser que futuramente, com estudos mais detalhados, passe a ser uma questão de interesse específico. Inclusive o que você mencionou sobre a deformação da bacia. Mas aí volta aquilo que nós falamos, né? O nosso conhecimento, em termos de hidrogeologia, são os 450 metros na parte mais profunda dos 12 quilômetros. Assumindo que a bacia tem uma profundidade média de, sei lá, vamos supor, de 5, 6 quilômetros. Quer dizer, 10%. Então, assim, essas questões de deformação da bacia provavelmente vão ser mais relevantes, ou seriam mais relevantes se a gente estivesse tentando modelar a bacia como um todo. Seguramente, para o pessoal do petróleo, essa é uma questão fundamental, porque eles estão trabalhando em grandes profundidades, né? Só parte já? Não, eu só ia... Só um comentário geral agora com as suas... acho que o João vai falar um pouco da questão de monitoramento e conhecimento, etc. Mas eu vou falar um pouco da minha crença pessoal. Nós temos já alguns sistemas. Uns anos atrás, a gente trabalhou junto com uma iniciativa do governo do Canadá, de uma empresa que se chamava Waterloo, que hoje faz parte da Schlumberger. E com a CPRM a gente desenvolveu um banco de dados que talvez alguns de vocês conheçam, que é o CIAGAS, que é o banco de dados de poços tubulares. Então, assim, o que eu acredito é que esse é o caminho para onde nós estamos indo. Bases de informação que sejam acessíveis, né, ao público. À universidade, às empresas. Eu acho que esse é o caminho onde nós estamos seguindo. E do ponto de vista... puxa, se no futuro nós vamos fazer estudos como esse, vamos detalhar muito mais... Bom, o ser humano ele é movido pela necessidade. Enquanto nós tivermos água doce nas nossas torneiras, confortavelmente, no final do mês, sem fazer muita coisa, a gente vai ter essas iniciativas que nós temos aqui, né, que o ICA promove, que a SERB promove, projetos que a gente trabalha. Quando começa a faltar água na torneira, aí a coisa começa a se disseminar um pouco mais. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, e o que nós estamos vivenciando hoje em São Paulo, como vocês sabem, é a questão da estiagem. E eu vou te falar, eu nunca ouvi falar tanto em recursos hídricos como do final do ano passado para cá. Então, assim, por aquela questão que eu coloquei, né, da pressão crescente sobre recursos naturais, aumento da população, eu acho que é inevitável, é para onde a gente vai seguir. Se a gente vai seguir por uma questão de princípios, ética, etc., é outra história, mas é o caminho que a gente vai seguir. É o que o João falou, né? Como é que é? Se não foi por azar ou foi por castigo, é mais ou menos isso. A gente está caminhando para uma situação, por mais que o Brasil seja, né, um país com, mega bacias, mega aquíferos, rios, etc., 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 principalmente nos centros urbanos, a gente sabe que a questão de disponibilidade hídrica já é um problema. Que quando você tem uma situação de estiagem como essa agora, e que provavelmente vai começar a se repetir, quer dizer, e se repetir com uma taxa aleatória, porque essa é uma característica daquilo que a gente vem vendo em termos de eventos climáticos, né? A gente não sabe muito bem quando que eles ocorrem. A gente sabe que eles ocorrem. Então, essas questões vão nos empurrar, digo, a sociedade como um todo nessa direção, né? De gerir, de pesquisa, de gerir as coisas de forma mais adequada, de conhecimento, etc. Olha só, quanto tempo aí? Não, pronto, então,
como possa ser que ele pergunte uma coisa que não vai casar com essa minha fala agora, então eu vou falar. Eu sou um oportunista. Não, mas olha só, meu pai tinha fazenda, tal, então ele tinha uma preocupação com a seca muito forte. Então, assim, ele era um cara assim, que tinha um bom humor o tempo todo, assim, né? Aquele senhor bem com a empatia grande. Quando vinha seca, ele ficava triste. E isso aí explica por que eu comecei a minha vida com petróleo e vi que não queria petróleo, que era água mesmo. Mas, bom, e petróleo ainda hoje, né, está me causando alguns traumas aí. Mas olha só, nos anos 1887, 1877, 78, 79. Isso aí está escrito, tem aquele livro do Marco Antônio Villa, né, que é um historiador, professor doutor, que ele cita. Foi a maior seca do Brasil, que ficou conhecida como a seca dos 3/7. Né? Aquele tempo morreu com a seca 5% da população do Brasil, que foram 500 mil pessoas, das quais 300 mil cearenses, que aí explica porque eles lidam tão bem com a seca, né? Eles lidam com a seca muito bem, né? E isso aí explica. Bom, quando começou essa seca, teve-se uma ideia que eu quero que vocês entendam que essa ideia é replicada hoje de alguma outra forma. Vê um cara muito sábio, né, um político, e disse: olha, se vê uma seca, morre a vaca, o boi, o cavalo, então vamos fazer o seguinte, vamos importar camelo. Então é o seguinte, foram feitas uma importação de 12 casais de camelo, com a ideia de que aquilo ali iria se cruzar, iria ter uma reprodução muito grande. Pois é. Eles chegaram no navio com a banda de música, né, com aqueles políticos, está vindo aí a salvação para a seca. Bom, com 3 anos não tinha nenhum mais, porque lá onde eles estavam não tinha um bichinho chamado carrapato, enquanto pelo Ceará tinha, e foram os 13, aliás, os 12 morreram. E veio aí essa seca. Então, uma coisa que eu penso, que ainda hoje o Brasil importa camelo, certo? Ainda hoje. Por quê? Porque é o seguinte, seca é um fenômeno naturalíssimo, tá certo? Ele vem todo ano. E quando ela vem todo ano, o Brasil se alarma todo. Olha, o Nordeste está em seca, e isso aqui está em seca, então, olha, uma coisa boa para a seca, barragem subterrânea, que eu conheço bem, porque fiz já 3. E não é assim. Né? Não é assim, ela é específica, em poucas áreas que ela dá, né? A cada 5 você perde 3, ou seja, então é boa, tem um preço baixo, mas ela é para situações bem específicas. Mas eu já vi muita gente dizendo que a salvação do Nordeste está na barragem subterrânea.
Né? Então, ou seja, ainda hoje, na seca, nós nos comportamos como flagelados cíclicos, como se fosse uma sina. Nunca aprende. Né? E eu acredito piamente de que seca é como gripe que vem e vai vir outra gripe, aqui certo? Aí vem uma outra coisa que foi criada, né? Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Ou seja, não se combate aquilo que não morre. Tá certo? A seca está aí e o Denox está morto quase, bem paradinho. Então, assim, eu acho que é vontade política, sim, é planejamento, sim, né? É ir pelo caminho mais simples, sim, né? E não é essa parafernália anual que a gente tem que ver que a seca chegou, oh meu Deus, bilhões para a seca, né? E o povo lá pobre acha que foi Deus. Né? Deus manda uma vez por ano e Deus sabe o que faz. Né? E Deus, eu acho que está lá em cima dizendo, olha, não tem nada a ver com isso, não me bota pelo meio. Né? Então, minha fala final, eu acho que esse tipo de estudo importa muito. Porra, eu tive o maior prazer, mas quando você diz, Pedro, e aí, vocês vão botar pelo site e tal, mas eu penso assim, que antes disso, talvez tenha alguma coisa mais simples para a gente pôr pelo site. Certo? De dizer de uma maneira mais simples, olha, o tucano pode ter alguns sais, mas é só em cima, entendeu? Porque eu acho que falta essa base aí para o povo. Sim, meu amigo, desculpe, eu lhe atravessei, mas... Muito boa fala, acho que valeu a pena. Pergunta rápida e direta, Lineu, sou pesquisador da Embrapa. Eu acho que essa questão da base de dados é importante, não só ter dados, mas dados com qualidade, né? E eu, como modelador há muito tempo, trabalhando com vários modelos, de Mike Shea, Model TMS, Modflow, eu acho o seguinte, eu esperava, quando você falou na análise de sensibilidade, segregar alguma coisa de incerteza, porque a gente vê um modelo desse e acha que ele é determinístico, a gente sabe que as coisas não são determinísticas. Como é que você pensa nisso, né? Não, obrigado pela pergunta. Bom, a análise de sensibilidade eu acabei mencionando, mas eu não mostrei, né, o que foi feito exatamente. Mas nesse caso, pelas características da região, ou seja, aquífero subterrâneo, área muito seca, escala regional, os parâmetros-chave assim, não tinha muito para onde correr. Era uma permeabilidade da rocha, a condutividade hidráulica, que é o que controla, né, o movimento, e a taxa de recarga. O que essa análise de sensibilidade mostrou para a gente, na verdade, é que quando a calibração piorava muito quando a gente aumentava a recarga, mas quando a gente reduzia a recarga, a calibração não melhorava proporcionalmente. O que, de certa forma, sugere... bom, para mim sugere duas coisas, né? Uma que a recarga direta por precipitação provavelmente não tem um efeito tão importante. De certa forma, isso ficou sugerido quando a gente fez a calibração do modelo e foi diminuindo, né, o valor de recarga para chegar... para chegar no resultado que a gente estava buscando. O que eu acho que importa mais nesses, pelo menos nesse sistema específico que a gente analisou, é essa entrada lateral de água, né? Porque a gente tem aí um sistema aquífero, que a gente imagina que seja pelo menos até uns 800 metros de água doce. Então, a quantidade de água armazenada no sistema
eu acho que ela é muito além, né, e a pouca recarga que ocorre, ainda que seja pouca, mas pela extensão em termos de área, ela é muito além do que o sistema, enfim, do que está sendo explotado hoje do sistema, né? Então, assim, existe uma folga hídrica muito grande. Como nós não tínhamos muitos parâmetros, na verdade, medidos em campo, a gente acabou restringindo essa análise de sensibilidade praticamente para esses dois parâmetros, a permeabilidade do meio e a taxa de recarga. Exatamente isso. O que eu pensei, na verdade, é trabalhar com uma faixa de valores, ou seja, recarga variando de tanto a tanto, e o seu resultado te daria uma resposta, você não apresentaria um valor, você apresentaria, na verdade, uma faixa de valores. O tomador de decisão, na verdade, ele vai tomar uma decisão baseada nessa incerteza da sua resposta, veio de uma incerteza dos seus parâmetros de entrada. Não, e também o que nós tínhamos nesse caso é que os ensaios de bombeamento que foram feitos, eles mostravam exatamente esse intervalo que você está falando. O que nós fizemos no final foi aproximar parâmetros, valores que estavam dentro desses intervalos para os quais a gente obtinha o menor desvio possível. Mas eles poderiam ser um pouco mais altos ou um pouco mais baixos, sem dúvida alguma. E no caso da taxa de recarga, inclusive, a gente fez uma análise que levou em consideração não só a precipitação direta, mas também a topografia que implicaria no escoamento superficial e o tipo de solo. E com isso a gente definiu várias subzonas de recarga. Então, ela não foi aplicada de maneira uniforme em toda a área. Foram zonas com valores diferentes, que variaram aí de, acho que, 50 a 90 milímetros, que daria alguma coisa, sei lá, de 7 a 13%, alguma coisa. Ou seja, sim, a gente trabalhou com intervalos. É que para as projeções finais, né, para os cenários finais, a gente usou os valores que nos davam o menor desvio possível em relação às medições que nós tínhamos em campo, que no caso era principalmente a superfície da potenciometria, né, a superfície da água subterrânea. Rapidinho. Rapidinho pode. Rapidinho pode. Rapidinho. A coisa tá muito técnica, está excelente, está esclarecedora, mas eu queria ir para o lado da gestão e do monitoramento. Nos atuais padrões de distribuição de água dos sistemas, a perda é de 35% a 40%. Com essa preocupação que nós estamos aqui discutindo, com a água que está lá, com o volume que está lá, como é que se pensa nessa gestão para não acontecer lá com perda de 30%, 40%, até 50% de água de uma coisa que já é difícil, já é pouca para o universo que se quer do futuro, com todo esse estudo que está se pensando aqui? Não, viu, verdade. Isso aí é uma situação mais pertinente em Embasa, né, que ela que lida mais com essa grande distribuição. Mas uma coisa que eu penso, e isso aí você está certo, que para o meio rural, que é o foco da SEB, eu acho que se perde algo parecido, né? Então, perde-se mesmo, que a gente vê algumas cenas em plena seca, o cara usando a água de poço para que lave o carro, alguma coisa assim. Tá aí, é uma coisa que você está citando, que a gente não tinha pensado nisso, mas é algo para começar a olhar. Porque eu penso, e eu falo mais uma vez, que possivelmente pelo meio rural a gente perde tanta água como também pelo meio urbano. E é um caso para se preocupar, sim. Viu? Muito bem sua intervenção. Eu agradeço a todos e a todas que
firmemente, ficaram até o final interessados no assunto. Agora a gente abre o espaço para as articulações. O ICA está oferecendo um coffee break, quase no horário do jantar já. Mas vocês fiquem à vontade e o movimento de interlocução, intercâmbio, ele continua nesse espaço. Agradecemos aos expositores.